Olá, boa noite, tudo bem, Olá, César? tudo bem, Jussara? Boa noite a Boa você e a todos. noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrando, Ok, certo? Estamos ainda tá aí ok. com um baixo quórum. Acho que é importante dar oportunidade para outras pessoas entrarem. Gente, estive conversando com o César e ele me disse o seguinte, que ao contrário do que muitos pensam, o governo é bom pagador. Sim, o governo é muito bom pagador. É? Então, tá vendo? Até eu estou interessada agora nesse assunto, viu? Apesar de eu ter serviços, mas você me disse que a gente vai falar um pouco de serviços e produtos, eu acho que é Sim, vamos sim. importante a gente estar entendendo aí um pouco tudo isso. Certo, Flávio? Certo, Pati? E aí, tudo bem com vocês? Bem, o César Carvalho, só para vocês entenderem como é que eu conheci, é engraçado isso, né, César? Vamos relembrar lá, o ano passado nós fizemos o For the Brave, que é um evento que traz soluções inovadoras e tecnológicas para a pequena e média empresa. Eu sou idealizadora e curadora do evento, né? Trabalho aí há 20 anos com comunicação estratégica para pequena e média empresa e resolvi trazer um pouco desse legado aí para todo mundo. Afinal de contas, depois de 20 anos, a gente acaba querendo entregar para o mundo tudo que a gente recebeu esse tempo todo, né? E o César Carvalho, eu conheci no LinkedIn, olha só como é que é importante a rede de relacionamentos, né? A gente está aí fazendo um trabalho de networking. O César Carvalho esteve lá com a gente, sendo voluntário nesse processo todo. O evento aconteceu dia 20 de julho do ano passado, lá no Teatro da FECAP. Nós tivemos lá grandes players do mercado, gente da IBM, gente da W Macan, da Meio Mensagem, que mais? Nem são tantos, né, César? Teve gente do Instituto Ayrton Sim, da Cio Senna, Telecom, Brasil Telecom, da Cio Telecom, isso, muita gente. muita gente, muito bacana. Foram 12 palestras e 2 painéis, né, num dia inteiro de evento. Esse ano, com a pandemia, é óbvio que a gente não vai fazer um evento presencial, mas a gente está aí elaborando uma live para setembro. E olha que bacana, esse tempo todo aí a gente manteve contato, né, César? E ele Sim, veio com essa oportunidade única, que é trazer o seu conhecimento com relação à licitação, a essa forma de vender aí para o governo. Então, vamos saber um pouco sobre isso, tá bom? Eu te passo a palavra, César, se você quiser falar um pouquinho sobre você enquanto as pessoas vão entrando, ok? E aí você perfeito. pode ficar à vontade. Aí depois a gente abre para perguntas, tá? Por volta de uns 20 minutos para acabar aí a live, a gente abre, vocês perguntam o que quiserem, e ele está aí para estar ajudando a gente nesse sentido. Então vamos lá, César. Muito, muito obrigado pela palavra e pelo convite, Jussara. Imagina, Falar um pouquinho honra. de mim. Tá? Eu sou um profissional de vendas em licitações. Eu tenho mais de 10 anos de trabalho dentro de vendas para o governo. Tá? Eu sou designer gráfico, sou formado em design e também sou formado em gestão empresarial. E nesses últimos 10 anos eu sou gerente de governo na Import Invest. A Import Invest é uma empresa especializada em venda de serviços e também de impressoras para o governo e também para empresas. Então, se vocês precisarem aí de impressão, computadores também, vocês podem contar com a gente, podem entrar em contato comigo, que eu também faço esse serviço. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de governo. Hoje, mais de 30% das vendas do Brasil são feitas com verba pública, ou seja, são feitas para o governo. Tá? A gente pode achar que esse número é falso, é grande demais, mas não é. Porque muitas instituições têm que comprar via licitação ou via algum sistema de compras feito pelo governo, porque eles recebem verbas públicas. Então, tem o governo federal, os 27 estados, mais de 5.500 municípios, câmaras municipais, empresas públicas, empresas estatais, que nem a Petrobras, os Correios, todos esses entes, eles compram através de licitação. E também existem licitações em que são vendidos serviços ou feito a gestão de órgãos públicos para fundações ou as chamadas OSS,
que são as organizações sociais. Essas empresas, essas organizações que acabam adquirindo alguns serviços do governo, elas também compram via licitação. Então, a gente tem grandes organizações sociais, por exemplo, aqui em São Paulo, que é grande parte do nosso público, a gente tem a SPDM, a gente tem a Fundação do ABC, a gente tem o Hospital das Clínicas, que também é uma fundação que chama Fundação Faculdade de Medicina. Todas essas OSS também compram através de licitação. E ao contrário do que muita gente pensa, a venda via licitação é a venda mais transparente que existe. Por que ela é transparente? Porque ela é feita através de um edital, de um instrumento convocatório. Nesse edital estão descritas todas as necessidades daquela compra. Então lá está descrita quais são os documentos que a empresa precisa ter para comprar, o que realmente o governo quer comprar, como ele vai comprar, como ele vai pagar. Então, o edital não é nada mais do que um manual de operação de uma compra. Se toda empresa privada tivesse um edital para se fazer uma compra, você pode ter certeza que toda empresa venderia melhor, porque a venda via licitação, ela te dá essa oportunidade de realmente saber o que vai ser vendido ou saber o que o governo vai comprar. Tá? O governo, embora muita gente fale para você, o governo não paga em dia, o governo não é um bom pagador, é o contrário. O governo paga sim em dia. Ao contrário de empresa privada, que você tem que ir lá verificar se ela está com o Serasa limpinho, se ela não tem nenhum problema financeiro, o governo você não pode fazer isso. Porque se alguém tentar colocar o governo no pau, né, fazer um cadastro negativo do governo, essa pessoa pode ter problema lá na frente. Porque o governo não é nada mais do que a soma de todos os brasileiros, de todas as pessoas juntas. Então, eu não vou dizer para você que não tem órgãos que não pagam. Existem, sim, alguns órgãos que não pagam. Mas você tem a capacidade de saber se ele está pagando ou não com um simples telefonema. Liga para o órgão, verifica qual é o tempo para pagamento normal de vocês. Olha, vocês têm algum problema de verba? Você também, através de um profissional que trabalha com licitações, você tem condição de saber da onde está vindo a verba para pagar. Opa, deu uma travadinha aqui. Enquanto isso, então, enquanto ele está entrando, eu vou fazer o seguinte, eu quero dizer para vocês que eu fiz um sorteio de uma frase criativa através de um concurso cultural aí do For the Brave e quem ganhou foi a DK Brasil Seguros, com a frase ter coragem é vencer a si mesmo todos os dias. E isso vai estar estampado na camiseta do For the Brave, aí na próxima live em setembro, no dia 24 de setembro, eu espero vocês lá. Então, vamos lá. Continua aí. Vamos lá. Eu não sei em que ponto travou para vocês, então eu vou voltar um pouquinho no que eu estava falando. Então, mais de 30% das compras do Brasil são feitas por governo. Tá? Seja governo federal, estadual, municipal, empresas, ou então fundações ou OSS, organizações sociais que compram a partir de verba pública. Tá? Para você vender para o governo, você tem que ter alguns aspectos prontos na sua empresa. Você tem que ter uma empresa aberta, totalmente legalizada, tá? Com os documentos em dia e com os impostos pagos. Tá? Então você tem que ter FGTS pago, INSS pago, você tem que ter os tributos municipais, estaduais pagos. Isso daí deveria ser padrão para qualquer empresa, mas infelizmente no Brasil muita gente acaba não tendo esse padrão no seu dia a dia. Mas aí vamos à primeira notícia boa para pequena e microempresa. Tá? O que são pequenas e microempresas para o governo? A pequena empresa, ou a microempresa, é aquela empresa que fatura até R$480 mil por ano. E a pequena empresa é aquela empresa que fatura até R$4.800.000 por ano. Esses dois tipos de empresa, ou seja, todas aquelas empresas que faturam até R$4.800.000, elas têm como primeiro incentivo para vender para o governo, elas têm de 5 até 10 dias após ganhar uma licitação, após ganhar um contrato com o governo,
para apresentar os documentos que certificam que ela está com todos os impostos pagos. Ou seja, você pode participar de uma licitação com um imposto não pago, desde que você apresente uma notificação dizendo, ó, eu não paguei esse imposto não está em dia, mas eu tenho de 5 até 10 dias para pagar esse imposto. Então, perfeito, você vai lá, você gostou de um edital, entrou, participou, ganhou, estava com a documentação certa, devia um imposto, né? Foi lá, acertou esse imposto, entrega a certidão para o governo, você vai conseguir ganhar aquele edital, ser homologado e vender para o governo. Então, esse é o primeiro ponto. Ah, eu estou devendo e não posso vender para o governo. Pode sim. Você tem até 5 a 10 dias para pagar. Pagou, resolveu, bora para frente, vamos vender para o governo. Então, o primeiro incentivo para micro e pequena empresa vender para o governo é isso. Você fatura até 4.800.000, está devendo imposto? O governo vai te deixar pagar o imposto para depois você ir lá, vencer um contrato, prestar o serviço e ganhar o dinheiro de novo. Então, não é um bicho de 7 cabeças para quem está devendo. Você tem um tempo para conseguir realmente pagar para o governo o seu imposto devido. Tá? Agora, me fala uma coisa, César, desculpa te interromper. Uma pessoa comum, um empreendedor que não está acostumado a fazer isso, ele consegue desvendar essa burocracia toda sem necessariamente precisar de um advogado, precisar de um especialista como você? O que você diria sobre isso? Eu diria assim, primeiro, venda para governo é uma venda técnica, não é uma venda judicial. Então, em hipótese nenhuma, você realmente precisa de um advogado. Um advogado você só vai precisar se você precisar fazer alguma coisa jurídica depois, durante o processo. 99,9% dos processos você não precisa do advogado. Agora, o ideal é que você comece a buscar auxílio, seja de um especialista em licitações, seja de uma empresa especializada em licitações, ou então seja através de cursos de treinamentos. Existem várias empresas que dão treinamentos. Uma empresa onde eu sempre fiz treinamentos e que eu digo que realmente essa eu confio, é a Licita News, que é uma empresa do Wesley Medeiros, que ela é nota 11 em te dar treinamento. Está aqui com a gente hoje, então, né? Eu acho que Sim, o Wesley deve estar aqui com a gente. Isso mesmo, tá? Então, ele tem treinamentos, eu realmente certifico que são treinamentos ótimos. Mas, vamos falar de micro e pequena empresa. Você também tem a ajuda do Sebrae. O Sebrae, por exemplo, te dá muitos treinamentos gratuitos de como vender para o governo, como fazer contratos para o governo. Então, são treinamentos de 2, 3, 4 horas gratuitas que você pode ter, e assim você não vai se especializar, mas você vai descobrir o passo a passo de como vender para o governo. Como eu te falei, Jussara, é uma venda técnica, não é um bicho de 7 cabeças. Se você pegar um edital, um instrumento convocatório, você vai ver que aquilo ali é um manual de operações. Então, ali vai estar descrito tudo o que você precisa saber para vender da melhor forma possível para o governo. Você tendo o edital em mãos, você tendo a sua documentação em dia, pode ter certeza, você consegue vender para o governo. Você estava me falando no começo que você vende serviço, né? Isso. E, embora muita gente não saiba, o governo compra mais serviço do que compra equipamento, do que compra solução. Sim, porque o que acontece? O funcionário público, ele é especializado em direito público ou especializado naquele concurso que ele fez, mas ele não é especializado, por exemplo, em eventos, ele não é especializado em assessoria de qualquer forma, assessoria jurídica, assessoria comercial, assessoria para eventos, eles não são especializados nisso. Então, o governo sempre tem necessidade de comprar serviços, assim como tem necessidade de comprar peças, suprimentos, máquinas e tudo isso. Tá? Então, você pode ter certeza que deve ter algum serviço que você, empreendedor, você empresário, pequeno, microempresário, algum serviço que você preste, alguma coisa que você faça que o governo compre. É só você verificar certinho como buscar os locais do governo que compram esse serviço, esse produto seu. Tá? Daí esse é um outro problema que muita gente fala, como que eu vou saber
o que o governo está comprando e quando o governo está comprando. Eu vou ter que ler diário oficial? Será que é isso que eu tenho que fazer? Tá? Não é, tá, gente? Antigamente, na época analógica, aí, antes de ter tudo digitalizado, realmente era difícil você saber o que o governo comprava. Hoje em dia, não. Existem empresas especializadas em agendamentos de licitações. Então, você pode comprar um pacote mensal, semestral, anual para a sua empresa, e daí você pode dizer as palavras do que você vende. Por exemplo, eu vendo eventos, eu vendo impressões, eu vendo serviço de telemarketing. Você busca essas palavras e você busca regionalmente, por exemplo, aqui em São Paulo ou no Brasil inteiro, e daí todo dia você vai receber todos os editais que tem aquela palavra. Então você vai saber quais são os órgãos que estão comprando e assim fica mais fácil de você vender e saber o que o governo realmente está comprando. Né? Então, passo a passo, você precisa ter a empresa com todos os documentos prontos, você precisa ter os impostos pagos ou esperar um pouquinho, 5 a 10 dias depois que ganhar um processo para pagar. Você precisa saber o que o governo está comprando e para aí existem empresas que te trazem as licitações. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Fiesp faz um trabalho gratuito muito bom, que se você se cadastrar no site da Fiesp, você cadastra as palavras que você quer e você também recebe diariamente todas as licitações para aquela área que você quer vender para o governo. Então, existem milhares de possibilidades que você pode ter na ponta do seu e-mail, do seu celular, diariamente para saber onde e quando o governo vai comprar. Bacana. Tá? E agora me fala uma coisa, existe algum incentivo para pequena e média empresa? Sim. Além daquele pagamento posterior dos impostos, existem vários outros incentivos. O que o governo entende como incentivo para a pequena empresa? Toda compra que tem um valor estimado abaixo de R$80 mil, toda essa compra tem que ser feita para pequenas e médias empresas. Então, o governo está estimando que vai pagar R$70 mil para uma consultoria de marketing. Perfeito. O governo só vai conseguir comprar de micro e pequenas empresas de marketing que faturem até R$4.800.000 por ano. Então, empresas maiores de marketing não vão conseguir participar desse tipo de licitação. Por que o governo faz isso? Para incentivar a micro e pequena empresa a crescer. E assim como ele incentiva essas empresas a crescerem, ele também incentiva a organização regional. Né? Por exemplo, uma grande empresa de São Paulo não vai conseguir vender, por exemplo, lá no Ceará, em Pernambuco, um contrato de menor valor. Então, as empresas pequenas dessa região, uma empresa do interior, de Bauru, de Ribeirão Preto, ela vai ter muito mais condições de vender nesses processos até R$80 mil do que uma empresa grande. E isso é só um dos incentivos. Tem outros incentivos também. Então, a gente fica antenado aí com esses órgãos que eles agregam muito. Sebrae, eu posso falar de carteirinha, porque eu vim do Sebrae, né? Meu primeiro emprego foi como primeiro redatora, depois editora e assim, por aí vai, do Sebrae Nacional. Então foi muito bacana e é um trabalho magnífico que eles fazem. E a Fiesp, então, aqui em São Paulo, a gente não tem nem o que dizer, né? Eu participei também como voluntária lá do Acelere Startup, já fiz vários projetos, inclusive Marcos Maida esteve no nosso For the Brave o ano passado, né? Fazendo uma transmissão ao vivo direto de Chicago, falando várias coisas. E esse ano quem vai estar com a gente é Fernando Seabra. Vai ser muito bacana. Ele acabou de me dar um ok hoje, estou muito satisfeita com isso, porque assim, agrega muito para nós que implementamos a nossa pequena empresa, a nossa média empresa, que muitas vezes a gente precisa aí, esse olhar atento, né? Mais pessoas que possam trazer e agregar um novo olhar, por exemplo. Eu não jamais estava pensando em licitação, e agora começo a pensar, por que não? Certo? Então, isso é bacana. A gente está aí atento a esses novos olhares de pessoas que são especialistas e cada um em sua área para trazer e agregar no trabalho que a gente faz aí dentro da nossa empresa, né? Porque muitas vezes a gente fica que nem cavalo selado, né?
Isso focado mesmo. demais, muitas vezes. A gente tem que ter uma visão um pouco mais ampla, um pouco mais abrangente, e aí sim, focar onde precisa ser focado. Vai aí, César, Isso mesmo. continua. Infelizmente, muitas empresas acabam travando a venda para o governo porque tem vários estereótipos, como aquele que eu estava falando no começo, que é o governo não paga. Ao contrário, o governo paga e paga melhor do que as empresas privadas. Né? Você não vai ver por aí o governo... Você tem essa experiência dizendo sobre isso, né? Então, uma Sim, coisa é eu sim. falar ou ouvir falar, outra coisa é você que faz Com venda certeza. tá? Há bastante tempo e trazendo esse aval. Então, é muito bacana. É importante você ter alguém que te ajude a saber se o órgão realmente está pagando ou não. Por isso que eu te falei no começo. De repente você liga para o órgão e você já fica sabendo se ele pagou ou não. O governo, o funcionário público não é mentiroso. Você pode ter fé no que ele diz. Então, se ligar para lá, olha, você paga, você está pagando em dia, da onde vem essa verba? Essa verba é federal, é estadual, é municipal? Tem uma coisa que é muito importante do governo. Saúde, educação e segurança pública. Esses são os 3 pilares para você receber bem do governo. Se você presta serviço para um órgão da saúde, da educação ou da segurança pública ou administração penitenciária, que também faz parte da segurança pública ou justiça, você pode ter certeza que aquela verba, é o que a gente disse de verba carimbada, é uma verba que realmente existe e que você vai receber sem dúvida nenhuma. Aqui na Import Invest, onde eu trabalho com outsourcing de impressão, a gente tem 70% dos contratos públicos com o governo do estado de São Paulo. O governo do estado de São Paulo não atrasa um dia os pagamentos. Você está com os documentos tudo certo, você prestou o serviço, atestou que foi prestado o serviço, você pode ter certeza que vai ser pago em dia aquele valor. Tem algumas prefeituras que você vai que às vezes elas podem atrasar. Isso acontece, não vou dizer para você, não vai atrasar. Às vezes acontece. Mas para isso que é importante, antes de você prestar o serviço, antes de você entrar no edital, você realmente pesquisar e verificar se aquela prefeitura paga. Se ela paga direitinho, você vai tranquilo que você vai receber sem problema nenhum. Mas vamos falar de outros incentivos para as micro e pequenas empresas venderem para o governo. Eu falei das compras até R$80 mil, que só microempresa e pequena empresa vão atender. Agora, e as compras acima de R$80 mil? Todas elas têm o que a gente chama de empate fictio. O que seria esse empate fictio? As micro e pequenas empresas, elas podem ter um valor de 5 a 10% maior do que as empresas que faturam mais do que R$4.800.000, dependendo do tipo de compra. Eu não vou conseguir falar aqui de todos os tipos de compra, porque a gente ficaria horas falando sobre pregão, convite, tomada de preço. Mas imagine, qualquer compra acima de R$80 mil, a micro e pequena empresa tem de 5 a 10% de preferência de contratação. Então imagina que você vai comprar um produto por R$100 mil. Você é uma microempresa, deu um lance de R$100 mil. Daí, uma empresa maior que a sua, uma empresa que fatura mais do que R$4.800.000, deu um lance de R$96 mil. Você está 4% acima dela. Acabou os lances, né? Porque o governo compra assim, via pregão, via convite, que é o leilão ao contrário. Você vai dando lances menores do que o último concorrente. Se você tiver até 5 a 10% acima da empresa de grande porte, você que é microempreendedor, você que é empresário de pequeno porte, você pode dar um último lance abaixo do valor da empresa de grande porte, e assim você deixa a empresa de grande porte como segunda colocada. Então você ganha muito mais fácil as licitações do que as empresas de grande porte. Isso daí para a Import Invest mesmo não é uma empresa de pequeno porte. Então muitas vezes dá até raiva. Mas eu perco editais para empresas de pequeno porte. Dá raiva porque a gente sempre quer ganhar, né? Claro. Mas para o bem do Brasil, para a gente ficar realmente legalizado, a gente sabe que, infelizmente, ou felizmente para o pequeno empresário, a gente acaba perdendo por causa do empate fictício. Então, esse é um dos maiores incentivos para os pequenos e médios empresários. Você tem essa possibilidade de vender muito melhor do que as grandes empresas.
Tá? Uma oportunidade, né? Sim, oportunidade. Oportunidade porque a gente sabe que nós, como pequena e média empresa, a gente tem aí uma dificuldade muito grande, né, nesse sentido. A gente faz tudo na raça praticamente, né? Então, nesse sentido, nossa, tudo a ver, muito legal. Obrigada por ter trazido essa informação. Imagina. E tem uma outra forma de você vender para o governo, que é uma venda quarteirizada, que só a pequena e média empresa consegue fazer, que é a subcontratação. O que acontece? Imagina que o governo vai licitar, vai vender a possibilidade de uma empresa de grande porte fazer uma obra, fazer uma construção, construir uma creche, uma escola. Quando ela vai fazer essa venda, se essa venda tem um valor muito alto, provavelmente uma micro e pequena empresa não vai conseguir entrar, ela não vai ter porte para conseguir fazer uma obra de grande porte. Porém, em toda obra de grande porte, existem as subcontratações que têm que ser feitas com micro e pequena empresa. Então, às vezes você não vai nem vender para o governo, mas se você tiver antenado que vai ter uma licitação e que você pode prestar um serviço e de repente você não tem esse porte, em vez de você procurar o governo, você pode procurar uma empreiteira ou uma empresa de grande porte, uma empresa de serviço de grande porte, chegar lá nela e falar, oi, eu estou vivo, eu existo, eu sou empresário, sou sério, tenho toda a minha documentação aqui, tenho um bom preço e quero vender para você. Você vai me subcontratar? E assim você consegue fechar um contrato com uma empresa de grande porte. Olha que legal, você não prestou você não participou da licitação, você não queria participar da licitação, mas você foi contratado pela empresa que conseguiu ganhar a licitação, porque, por lei, ela tem que contratar uma microempresa para prestar uma parte daqueles serviços que ela ganhou na licitação. Então, olha lá, vamos falar de novo, vamos voltar... Série de macetes que a gente que é de fora não conhece. Né? Vamos lembrar, então, um pouco os incentivos que o governo te dá. Então, se você for uma microempresa, você tem de 5 a 10 dias para pagar os impostos depois de ser considerada vencedora de um edital. As compras abaixo de R$80 mil só podem ser feitas para micro e pequenas empresas. Nas compras acima de R$80 mil, você tem o danado do empate fictício. Ou seja, você pode dar um último lance se o seu valor de proposta está até 5 a 10% menor do que uma empresa de grande porte. E você ainda pode ser subcontratada por uma empresa de grande porte, dependendo da licitação, e eles têm que fazer isso dependendo da parte do serviço que eles vão prestar. Legal, né? Você tem várias oportunidades de trabalhar com o governo de uma forma boa. Você tem 30% do mercado governo, então, eu só trabalho com iniciativa privada. Parabéns, você trabalha com 70% do mercado. Você vai deixar 30% do seu mercado sem ser atendido? Acho que não é uma boa, né? Então, é muito importante para o empresário, para o microempresário, para o pequeno e médio empresário, começar a focar em governo. Se você focar em governo, eu te dou certeza, você vai ter uma forma de ganhar dinheiro tão saudável quanto a iniciativa privada, tá? Mas abre um leque de possibilidades, ainda mais nesse momento em que estamos vivendo, né? Existem aí várias ações que o governo está promovendo e aí a gente tem condição de ter um pouco de segurança, né? Porque a gente precisa de caixa para que as coisas aconteçam. Isso, né? A gente precisa de caixa. Mas tem uma coisa que eu tenho que deixar bem claro para todo mundo. O governo, ele é muito sério em tudo que ele faz. Tudo tem que ser via ofício, tudo tem que ser legal. Então, a gente não pode pensar, eu vou ganhar um edital, não vou prestar um bom serviço, não vou entregar aquilo que eu disse que eu ia entregar e vou ganhar dinheiro do mesmo jeito. Não é assim. Se você não prestar o serviço ou não entregar aquilo que você disse que iria entregar no edital, não adianta, você não vai receber. Além de você não receber, você ainda vai tomar uma multa e pode ser que eles não te deixem contratar com o governo por até 5 anos. Então você tem que ser muito sério. Né? Se você não tiver ainda a seriedade necessária... Super importante.
Isso é uma das coisas mais importantes, certo? É tão importante que tem uma coisa que quase todos os instrumentos convocatórios, os editais exigem, que é a qualificação anterior. Então, normalmente, quando você vai prestar um serviço para o governo, você tem que apresentar para ele um atestado de capacidade técnica que mostre que você já prestou aquele serviço, pode ser numa outra empresa ou no próprio governo, pode ser que ele te peça até nota fiscal daquele serviço prestado, e com isso em mãos você vai conseguir contratar com ele também. É um dos documentos necessários para contratar direitinho com o governo. Tá? E já que você está falando disso, com relação à burocracia, por exemplo, uma pessoa que nunca fez esse tipo de coisa, tá? Nunca participou de uma licitação e tal. Só que existem empresas ali já credenciadas e super experientes. Como é que fica essa pessoa entrando pela primeira vez? Você acha que tem muita burocracia? É uma coisa muito difícil? Não é difícil, mas é uma venda técnica. Por isso que eu acho que é muito importante as pessoas fazerem treinamentos, buscarem a ajuda de um profissional de licitações, de empresa de licitações. Eu tenho alguns amigos que têm algumas empresas de licitações que prestam consultorias. Quem quiser, entre em contato comigo, eu repasso os dados dessas empresas. Mas se você é um microempresário e fala, não, eu quero aprender do zero. Você tem como aprender do zero. Falei, a Licita News, por exemplo, é uma empresa que tem os treinamentos, você tem o próprio Sebrae, você tem a Fiesp, que te lança os editais que você vai participar. Então, você tem vários órgãos, várias empresas profissionais por trás que podem te ajudar. Não é tão burocrático. Você faz 2, 3, 4 vezes, você aprende. Numa boa, como tudo na vida. A primeira vez é sempre mais difícil, né? Eu participo de muita licitação de locação de impressoras, tem 20, 30 empresas, mas eu tenho amigos meus que têm empresa de licitação que participam de serviço de limpeza, por exemplo. Um serviço de limpeza, às vezes, tem 100 empresas para uma só ser contratada. Imagina, você participar de um edital com 100 empresas. Daí tem gente que tem 50 anos de licitação e tem gente que está participando da primeira. Então, a empresa nova às vezes faz coisa errada. Isso acontece. Lógico, é importante você saber o que você está fazendo para você não fazer uma besteira muito grande. Mas, se você estudar um pouquinho, se você tiver ajuda de um profissional, você entra numa boa, você começa a fazer licitações. Tá? Mas tem uma coisa que é importante vocês saberem. Tá? Infelizmente, tem muita gente agora nessa pandemia que se fala assim, olha, eu consegui vencer uma licitação e ganhei 400 mil reais. Eu venci uma licitação e ganhei 1 milhão de reais. Nenhuma empresa ganha 400 mil reais, 1 milhão de reais à toa. Né? Eu falei para vocês que o governo é muito sério. Então, se você ganha um contrato, que você ganha uma licitação de, por exemplo, 1 milhão de reais, 1 milhão de reais não é seu lucro, é o valor que você vai receber do governo. Então, você vai ter que tirar todos os impostos, todos os custos, frete, você tem que prestar atenção, você vai entregar um produto, ele vai ter garantia de 6 meses, 1 ano, 5 anos, vai depender do que está escrito no edital. Então, se você fechou um contrato de 1 milhão de reais, talvez você fique com 100 mil, 50 mil, 200 mil, assim como na iniciativa privada. Então, o governo não tem mágica, né? Eu digo muito que não existe mágica no mundo, existe ilusionismo. Né? Às vezes o cara não te mostra o que está fazendo para dizer que ganhou muito. Não é verdade. Você tem que trabalhar com seriedade com o governo. Se você não trabalhar com seriedade, você vai ter graves problemas para a sua empresa. Então, o governo é um bom pagador, é um bom cliente, é muito bom trabalhar com o governo. Mas você tem que trabalhar com seriedade com ele. Se você não trabalhar com seriedade, você vai ter graves problemas, ok, Jussara? A verdade é que qualquer empresa, seja ela pequena, média, grande, não importa, ela tem que trabalhar pensando na imagem dela, né? O que ela está querendo passar aí para fora. E isso pode ser com uma empresa privada ou através aí dos órgãos públicos. Isso aí depende muito da idoneidade mesmo da pessoa. A pessoa que é capaz de fazer isso, né, ela é capaz de fazer com o vizinho. Então, óbvio que a gente entende isso aí. O Renato Ito está falando que é importante essas dicas aí para os pequenos empreendedores. Ele é um empreendedor e isso é bem bacana.
O Nielson, é isso? Me corrija aí se eu Isso, estiver Nielson. errado. Ele disse o seguinte, que os benefícios das micro e pequenas empresas têm que constar nos editais e são auto-aplicáveis. Isso aí. Isso. Gente, ó, nós estamos aí faltando 15 minutos para terminar a nossa live. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma pergunta aí. Aproveitem, usem a Buse do César. Inclusive, César, se você depois quiser passar alguns links, tá? Ok, Sebrae, Fiesp, todo mundo já entende. Mas depois, se você quiser passar, me passa, que aí eu publico Perfeito. alguma coisa nesse sentido, porque eu acho que é importante dar essa continuidade depois, ok? Sim, Então é sim, isso, muito importante, gente. eu publico sim. Ok, vamos lá. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que ele não disse, que vocês gostariam de perguntar? Vamos lá. Ó, não entrou nenhuma pergunta, não. Tem mais alguma coisa que você queira dizer? Tá, tem sim. Nós Tem uma temos coisa aí que é um finalzinho. Sim, tem 2 paradigmas que eu gostaria de tentar quebrar do pessoal Eu também. posso cortar você só um pouquinho? Claro, O claro. Henrique Monteiro disse o seguinte, que tem mais uma. Dependendo do tipo de licitação, o órgão destina 25% do serviço licitado para ser atendido exclusivamente por pequena empresa. Sim, sim. Tem dentro desses incentivos que eu passei para vocês, tem vários subincentivos que são importantes o pessoal saber, mas infelizmente a gente não tem tempo de passar todos aqui, porque a live tem só 1 hora, tá? Mas tem 2 paradigmas que são importantes passar para vocês. Tem uma Sim. pergunta aqui que eu acho que seria interessante, porque na verdade não foi feita até agora, da Pati Penélope. Licitações podem ser prorrogadas? Então, podem, mas na verdade acho que eu mudaria um pouco a pergunta da Pati. Não é a licitação que pode ser prorrogada, é o contrato que vai ser feito depois de uma licitação. Por exemplo, um registro de preço, que é uma compra que o governo pode fazer, e ele tem até 1 ano para comprar aquilo que ele colocou no registro de preço. Ele pode até não comprar nada daquilo, mas você tem até 1 ano. Às vezes o pessoal lança registro de preço de 6 meses. Esses 6 meses eles podem ser prorrogados por mais 6 meses para virar 1 ano. Contratos, por exemplo, com o governo do estado de São Paulo, são contratos de 15 meses ou de 30 meses. Eles podem ser renovados até 60 meses, a não ser que sejam de informática. De informática, eles podem ser renovados até 48 meses. Prefeituras é meio que padrão elas fazerem contratos de 12 meses. Esses 12 meses eles podem ser prorrogados até chegar a 48 ou 60 meses, dependendo do que o governo está comprando. Isso, claro, a gente está falando de serviço, não de produto. Produto, normalmente, ele compra na hora ou ele compra via registro de preço em até 12 meses para você entregar aquilo lá. Tá? Bacana. Paty, depois você me diz aí se foi respondida a sua pergunta e se tiver mais alguma dúvida, fica à vontade, tá? Nós temos aí um tempinho para poder trabalhar isso para você, ok? Então é isso, olha que bacana. Muita gente gostando, parabenizando aí o seu trabalho. César, você sabe tudo, né? Isso é bem bacana. Tá. Pode, se você tiver mais alguma coisa, pode sim, tem dois paradigmas que eu queria trabalhar muito com vocês, que é muito importante para o empresário. O primeiro é achar que todos os processos públicos, eu vou dizer assim, o nome do instrumento convocatório é edital, né? Então o pessoal às vezes fala, é edital pessoa. Isso não está certo, gente. A gente trabalha, nós profissionais de licitação, nós também somos profissionais sérios, só que muitas vezes o público em geral, o cidadão acha que as licitações são todas compradas, são todas sacanagem. Isso não é verdade. O funcionário público que está lá do outro lado do balcão e nós, licitantes, somos pessoas sérias. E quem começa a conhecer o jeito que o governo compra, descobre que não tem esse negócio de aquele edital é para tal pessoa. Tem editais que a gente chama de direcionados, mas quando um edital é direcionado, é a gente que trabalha com o governo e os funcionários públicos, os tribunais de conta, eles pegam facilmente editais direcionados e isso daí está fazendo com que realmente diminua demais
um índice de problemas com editais e sacanagens. Então, o processo público, ele não é comprado, ele é muito, muito legal, tá bom? Legal. Olha, o Rodrigo Zambon aqui está perguntando, aliás, ele está pedindo para que você explique como funciona o registro de preços. É legal o pessoal saber. Rodrigo Zambon. Sim. Tá, Rodrigo, o registro de preço é assim. O governo lança um edital em que ele estima que vai comprar, por exemplo, 1.000 computadores durante um ano. Então ele lança um edital, eu vou comprar até 1.000 computadores durante o ano. Daí você é um microempresário, você fala, poxa, vou vender 1.000 computadores, maravilha, quero ganhar esse edital. Só que como funciona o registro de preço? Registro de preço, o governo diz que estima comprar. Não quer dizer que ele vá comprar. Então, você ganha um registro de preço e aí você vai ter que entrar com um vendedor seu. Você vai ter que fazer um trabalho comercial para que aquele órgão aonde você ganhou o registro de preço, ele realmente compre os computadores. Eu já ganhei editais em que eu tinha 400, 500 computadores para vender durante um ano num registro de preço e vendi 2, 3. Por quê? Porque o órgão não tinha verba ou acabou a verba durante o ano e ele não conseguiu comprar esses computadores, porque é um registro de preço. Então, quando o órgão quiser, ele vai lá, ele tem registrado que você vendeu por R$5.000 um computador, ele vai lá e compra direto de você, durante até um ano. Então, é assim que funciona o registro de preço. O governo vai estimar comprar, mas não necessariamente ele vai comprar 1.000 computadores. Você vai lá todo feliz, abaixa seu preço que era R$5.000 para 3,5, porque fala, puxa, vou vender 1.000 computadores. É o negócio da minha vida. Daí depois você pode descobrir que esse registro de preço não vai ser comprado, esses 1.000 computadores vão ser 10, 20. Mas para isso é preciso que você tenha uma equipe comercial legal, que trabalhe bem com você e que tente trabalhar junto com o órgão esse registro de preço. Assim você consegue até vender esse registro muito mais próximo do número, da quantidade de produtos que você tinha ganhado na licitação. Bacana. Tá? Tem um último paradigma só que eu queria falar para o empresário. O governo, ele não compra o menor preço. O governo compra o preço justo. Tá? Então, você tem órgãos que compram só produtos top, só serviços top. Um computador da Apple, um celular da Apple, um celular da Samsung. Mas existem outros órgãos que são órgãos mais novos ou que não têm ainda não estão num grau de maturidade muito grande, que acabam comprando produtos ruins. Assim como a gente, né? Às vezes a gente compra alguma coisa boa que a gente gosta muito e alguma coisa bem chulezinha, bem ruinzinha que a gente não gosta tanto. O órgão público também é assim. Por isso que é importante você analisar o edital para saber se o governo está comprando uma coisa top ou uma coisa ruim. Ele pode comprar tanto um quanto o outro. Tá? E dentro daquelas configurações mínimas daquele produto bom ou ruim, aí você vai saber se você vai conseguir vender para o governo ou se a sua empresa também não vai conseguir. Por exemplo, eu sei que a sua empresa trabalha com serviços e é uma empresa top em serviços. Se você analisar um edital e ver que aquele edital não é bem o que você faz, ou você trabalha com mais qualidade do que eles estão solicitando, você sabe que provavelmente uma empresa que trabalha com um custo menor vai entrar ali e vai ganhar aquele edital com um preço menor do que o seu. Então, esse preço menor é o preço justo que o governo vai comprar para aquilo lá que ele está querendo comprar. Ok. Complementando isso que você está falando, e a gente já está no finalzinho, senão daqui a pouco a gente vai ser derrubado, explica aqui para o Jefferson quais os tipos de licitações que são mais utilizadas pelo governo. O principal tipo de licitação hoje em dia é o pregão. O pregão é o que a gente chama de leilão inverso, que é o que o governo vai comprar através de lances, o menor lance, o menor preço vai ganhar, tirando aquele empate fictício que eu falei da micro e pequena empresa. Se ela tiver até 5 ou 10% menor do que as outras empresas, ela ganha. Normalmente são 5%, até 5% abaixo. Mas tem um outro incentivo, que é um incentivo regional. Dependendo da região em que você tiver, se você tiver 3 microempresas habilitadas para aquilo, você pode dar lances até 10%
de diferença das empresas de grande porte. Um outro tipo de venda é a venda via convite eletrônico. Então, tem um certo valor ali que o governo pode usar, até aquele valor ele faz o convite eletrônico ou convite presencial. Ele chama 3 ou mais empresas que estejam habilitadas para vender aquele produto ou serviço. Daí, via eletrônica, hoje em dia é muito mais fácil via eletrônica, mas também às vezes tem via presencial na prefeitura. Vão as 3 empresas, é aquela empresa que apresentar o menor valor, leva o produto, leva a venda. E aí não tem lance. A proposta que você enviou, aquela menor proposta, ganha. Uma outra forma de venda é a tomada de preço ou concorrência, que é uma venda feita para grande porte. Então, obras de grande porte ou compras de muito grande porte, de milhões de reais, normalmente eles são feitas via tomada de preço. Essas são as principais formas de venda do governo. Legal, César. Olha, nós temos 2 perguntas ainda, mas eu acho que a gente vai ser derrubado antes disso. Bom, a Lu Medeiros comentou o seguinte, que o contrato segue os ditames da lei 8666 de 1993, tá? Atas não se prorrogam, mas contratos oriundos da ARP têm vida própria. E o Lucas disse o seguinte, essa você vai ter que responder um pouquinho mais rápido para a gente encerrar. Ganhei uma licitação, assinei o contrato e o órgão não me deu retorno. Fui atrás e ninguém conseguiu me ajudar. O que fazer nesse caso? Você tem que continuar correndo atrás do órgão, porque você só pode assinar o contrato e começar a prestar o serviço de acordo com o que está descrito no edital. E normalmente está descrito no edital que ele tem que te mandar uma nota de empenho, se for um produto, ou um pedido de início de serviço, se for um serviço. Então vai atrás do edital e você vai conseguir essas respostas para trabalhar melhor com o órgão. Se vocês precisarem de alguma informação extra, eu deixei também nos links lá os meus contatos, a Sara também pode passar depois. Qualquer informação extra, qualquer ajuda, estou às ordens para os pequenos e médios empresários aí, para a gente tentar trabalhar melhor com o governo. Muito obrigado, Jussara, e parabéns, como sempre, pela iniciativa do For the Brave. Imagina, eu estou imensamente grata de estar aí convivendo com você esse ano todo. De repente a gente volta numa próxima live para estar falando disso tudo novamente, ou mais outras coisas que você acredita que possa agregar para o pequeno e médio empresário, tá bom? Fica aqui o meu agradecimento pela participação de todo mundo. Se tiver alguma dúvida depois, pode chamar a gente inbox, pelo direct, o que for, que a gente tem aí a maior vontade de estar aproximando aí esse conteúdo de vocês, tá? Então é isso, gente. Olha, gratidão. Eu espero que vocês tenham gostado. Quarta-feira que vem eu volto com outro especialista de outro assunto, mas eu acho importante a gente estar linkando tudo isso. E em setembro tem o For the Brave aí com várias unidades para falar de muita coisa, finanças, pitch, muita coisa, tá? E eu agradeço bastante. Então é isso. Faz suas considerações finais aí que a gente já está encerrando. Agradeço novamente e digo para vocês, não percam o For the Brave. O For the Brave é sensacional. O presencial que teve em 2019 foi maravilhoso, trabalhar com o auxílio de muita gente especial, e esse de 2020 que vai ser online vai ser tão especial quanto. E networking é muito importante, aprender mais é muito importante, e o For the Brave é uma chance única para todo mundo aí que empreende ou quer empreender, tá ok? Gratidão, boa noite, Jussara, boa noite. Gratidão a todo mundo. Muito boa noite, bom descanso a todos e aguardo vocês na próxima live, quarta que vem. Tchau, tchau, abraço. Abraço.